Hoje eu te mostro mais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30. Vamos caminhar com Jesus? Oi, pessoal, eu estava aqui. Hoje está complicado o negócio, porque já faltou luz em casa, a internet já deu problema, mas conseguimos entrar. Eu estava até conversando agora há pouco com o meu sobrinho querido, que ele estava mostrando aqui para ele o meu uso de R para estudar o jogo termo. Vocês deviam jogar termo, tá? Né? Então, nós estamos aí esperando vocês chegarem. O Gabriel está dizendo que vai fechar, ele não quer aparecer não, só quer dizer que vai fechar a porta para eu não atrapalhar eles, né? Nossa leitura de hoje é muito instigante. Hoje, domingo, dia 13 de fevereiro, nós temos uma coisa assim muito instigante, assim, muito... que chama muita atenção, pelo menos para mim. A reflexão que eu fiz foi muito boa, né? Então agora nós vamos esperar as pessoas chegarem, né, os primeiros momentos, né, das coisas, né? E aí temos que esperar um pouquinho, né? Mas vamos aí esperando para a gente começar a nossa reflexão de hoje, né? E eu pegando aqui o texto, porque como eu já não sabia nem se eu ia conseguir fazer a live, porque o Luiz voltou agora há pouco, né? Então, eu estou agora buscando aqui as coisas que eu preciso para fazer a live. Pronto. Já peguei aqui o texto que eu preciso, o texto de hoje que eu pego no site da CNBB. Eu vou lá no site e coloco CNBB Liturgia Diária. É daqui que eu tiro o texto. Ah, Bernardo, tem outros lugares? Tem sim, mas eu faço questão de fazer sempre na CNBB. Eu faço questão de estar sempre em sintonia com a igreja, tá? Tem um pessoal aí que gosta de ficar falando, né? Não porque a igreja é isso, não porque a igreja é aquilo, meu amigo. Nós estamos com a igreja. Estamos com a nossa comunidade de fé, né? Quem é estranho à comunidade de fé é outro grupo de pessoas, não é com a gente, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso início, tá? É só o tempo da gente começar aqui, esperar vocês chegarem. Eu hoje estava trabalhando nas minhas coisas, faltou luz. Eu passei um apertozinho aqui. Achei que eu ia ficar de novo sem fazer a live por causa da agora, ia ser por falta de luz, né? Mas é assim mesmo, pessoal, né? Faz parte, né? Faz parte. Aí é só a gente esperar mais um pouquinho para a gente começar a nossa reflexão, né? Aí vamos aí, né? Começou, tá na hora. Vamos começar a nossa reflexão de hoje. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos. Parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém,
do litoral de Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurado os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados serei quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Sabe, as leituras de hoje são leituras muito interessantes, porque elas trazem um momento crítico. Se vocês tiverem assim um pouco mais de idade, ou se vocês costumam a ver filmes mais velhos, vocês vão se lembrar dessa cena. Aquele 10 mandamentos, né? E você tem uma cena que Moisés desce da montanha com as tábuas da lei. Ele desce da montanha e vai para um lugar plano. Aqui já vê Jesus descendo da montanha e indo para um lugar plano. Ou seja, Moisés traz a lei de Deus para os judeus. Jesus traz a sua lei para o povo. Observe que Jesus não traz a lei só para os judeus. Ele traz essa nova versão da lei porque ele não aboliu a lei anterior. Ele a tornou plena. E essa plena é uma lei que é dirigida não só aos judeus, mas aos habitantes de Tiro e de Sidônia. E para a gente entender bem, é importante a gente voltar lá na primeira leitura, em Jeremias. Porque a leitura de Jeremias ela pode levar a uma interpretação meio errada. Porque ele fala assim: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. E sabe, as pessoas leem isso e elas começam a criar uma separação, a criar uma coisa como se você confiar no homem fosse um grande erro, um grande problema, algo de muito ruim. Enquanto, por outro lado, você se confiar no Senhor vai ficar muito bem. Aliás, o Salmo dá essa impressão também. Né? O Salmo de hoje, ele fala assim: feliz é quem a Deus se confia. Todo aquele que se confia em Deus e não anda conforme os conselhos dos perversos, que se afasta dos malvados. E ele diz: esse homem é uma árvore frondosa que dá muitos frutos. E aqui é que começa a questão central. Né? De fato, as pessoas, quando leem Jeremias, elas não leem com atenção. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Sabe, o problema não é você confiar numa pessoa. O problema não é você confiar em pessoas. O problema é quando você confia em pessoas e se afasta do Senhor.
Sabe, de vez em quando eu vejo isso no Brasil e até no mundo, né? Eu confio no fulano que fala no YouTube, né? E ele falou que a igreja está errada. Então a igreja está errada. É mais ou menos o que aconteceu na comunidade de Coríntios, né? Paulo foi lá, fez a catequese, converteu o povo em Coríntios e continuou seguindo. E ficou sabendo que apareceu lá uns pregadores que hoje seriam os digital influencers, né? As pessoas que usariam WhatsApp, YouTube, canal de televisão, essas coisas assim, né? E naquela época começaram a dizer, não, isso é besteira, ninguém ressuscita, Jesus não ressuscitou. Essa coisa que o Paulo fala é besteira. Esquece isso, vocês têm que viver desse jeito, mas esquece que Jesus ressuscitou. Ou seja, eles pediam que você acreditasse no homem e se afastasse de Deus. E é sobre isso que Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem e se afasta de Deus. É disso que o Salmo fala. Feliz é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, mas encontra seu prazer na lei de Deus. Notam? Na época do Salmo só existia a lei que Moisés trouxe quando desceu da montanha, né? Então, o que o salmista diz? Feliz quem esquece esses homens malvados e segue a lei de Deus. O que Jeremias fala? Maldito aquele que confia no homem e se afasta de Deus. O que Paulo fala? Essas pessoas que disseram para vocês que Jesus não ressuscitou estão erradas. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Sabe, pessoal, a gente tem que decidir em quem a gente põe a nossa confiança. Essa é a mensagem da leitura de hoje. Mas pôr a confiança não é apenas dizer, eu acredito em Deus. Não é apenas dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Não é apenas dizer que Jesus é um grande mestre iluminado que nos ensinou. Não. Você pode falar essas coisas lindas, pode citar os santos todos, você pode falar as encíclicas em latim, falar os textos da Bíblia em grego. E mesmo assim, você está confiando no homem. Porque você abriu mão de acreditar naquilo que a igreja nos ensina. Sabe, é muito gozado essa realidade, a realidade de você acreditar na igreja. Né? De vez em quando eu olho, vejo um bispo e falo assim, mas por que o bispo falou isso? Eu vejo um padre e falo assim, por que um padre falou isso? Diácono é super comum, tá? Diácono não se preocupe, né? Só porque é diácono não quer dizer que esteja falando certo não, tá? Bispo e padre é mais ou menos, é um pouquinho melhor. O que é importante é o que a igreja nos fala. E é aí que a gente vê com outro olho a fala de Jesus. Porque para o judeu da época, ter dinheiro, para o judeu da época, ter saúde, ter riqueza, ter descendência, era sinal que estava seguindo a Jesus. Então os homens que tinham dinheiro, tinham riqueza, tinham descendência, tinham saúde, eram muito elogiados. E Jesus vira e fala assim, ai de vós os ricos, já tiveram a sua consolação, já tiveram o seu prêmio. Ai de vós que estão com fartura, vocês vão passar necessidade. Ai de vós que estão rindo aí alegres, vocês vão chorar. Ai de vós que são elogiados, porque os antepassados elogiavam os falsos profetas. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que
essa, vamos dizer, essa prosperidade, ela é finda em si própria. Essa prosperidade é confiar no homem e se afastar de Deus. Essa prosperidade é pedir, vamos dizer assim, é ter o sucesso do mundo. E o sucesso do homem não é o sucesso que Deus quer. É por isso que ele fala, e aí é um pouco chocante: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Né? Vós, bem-aventurado vós que tendes fome. Sabe, o que Jesus está falando aqui é que se você confia nele, você vai buscar um novo mundo, uma nova forma de pensar o mundo, uma nova economia, uma nova educação, uma nova regra de convivência, uma nova regra de plantar e de comer, né? Uma nova forma de viver. Sabe, durante o sínodo para a Amazônia, eu conversando com pessoas dos povos originários, eu descobri que eles falam de um bem viver. Não é só viver, não é viver bem, né? Eu posso viver bem afastado de Deus. É isso que ele fala. Você está rico, está milionário, está com saúde, está com seu prato cheio, mas você está afastado de mim. Os povos originários falam de um bem viver. E é muito interessante porque muitas coisas do bem viver são hoje projetos do Papa Francisco. Quando a gente fala uma nova forma de economia, onde você valorize a pessoa e não o lucro, ou seja, onde você possa garantir que as pessoas tenham o necessário para o seu sustento, o Papa Francisco nos chama para a economia de Francisco. Quando eu falo que nós precisamos de uma nova forma de educar, nós temos o Pacto Global pela Educação. Quando eu falo em bem viver, em conviver, em diálogo, o Papa nos pede na Fratelli Tutti pela amizade social, pelo diálogo amoroso. O diálogo como forma, inclusive, de construir a paz. Quando nós falamos em uma nova forma de comer e de plantar, o Papa pede que nós nos reunimos em forma de solidariedade. Aquela frase tão marcante em 2020, né? Aquela cena doída em 2020, que o mundo inteiro vê o Papa sozinho subindo a escada na Praça do Vaticano, e ele fala que ninguém pode se salvar sozinho. Essa é a característica daquele que confia no Senhor. Ele sabe que o Senhor não vai abandonar ele. E é isso que ele nos pede, que nós busquemos no nosso dia a dia uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de nos relacionar, novos valores. Valores como o cuidado com a casa comum, a fraternidade, a amizade social, o diálogo amoroso, que são valores já desejados pelo bem viver. Sabe, pessoal, esse é o nosso caminho. Isso é que nós devemos fazer durante o nosso caminho. Mas aí pode dar ruim. Ele mesmo avisa. Vocês serão insultados, vocês serão ofendidos, vocês serão caluniados em meu nome. E ele fala uma coisa muito interessante: fiquem alegres quando isso acontecer.
Né? A gente, não, mas se eu fizer isso, vão falar mal de mim. Até eu falo isso de vez em quando. E Jesus vira e fala assim, mas fica alegre, meu filho. Fica alegre se você está confiando em mim. Fica alegre se você está tentando criar um mundo que eu pedi para você criar. Mas vão me acusar. Sabe, o Papa Francisco essa semana falou uma coisa muito bonita, que é o seguinte, quem é que fica acusando? Quem é que fica acusando? Quem é o acusador? Quem é aquele que levanta contra nós a antiga culpa de Adão e Eva? É o diabo. Quem gosta de acusar é o diabo. E aquelas pessoas que você conhece, que só sabem acusar, só sabem falar mal, só sabem dizer o que está errado nos outros. Acusa, 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 acusa e nada propõe. Acusa, 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 acusa e nunca tem nada bom. Quem gosta de acusar é o diabo. E quem só acusa faz o trabalho do diabo. Entende? Mas, Bernardo, e as ofensas que eu vou receber, as agressões, as humilhações? Alegra-te, meu filho, exultai. Era assim que eles tratavam os profetas. Agora, saibam o seguinte, Jesus está do lado de vocês o tempo todo. E Ele vai vos ajudar nessas situações. É por isso que várias vezes, quando eu tomei posições que puderam me trazer grandes problemas, e algumas pessoas com quem eu partilhava isso diziam assim, Bernardo, o que você vai fazer? Nada, eu vou tocar em diante. Mas Bernardo, você não tem medo? E eu respondia, eu não dizia que eu não tinha medo. Eu respondia assim, eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Sabe, pessoal, essa frase é libertadora. Você tem medo? Tenho, mas não é o medo que me define. É a confiança. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Exatamente como aquela criança pequena. A criança pequena é o terror da gente, né? A criança pequena está em cima de uma mesa, vê um adulto que ela conhece, que ela confia, ele pula. Pula, nem olha para nada, pula. Nem sabe se você consegue alcançar ou não, pula. Porque ele confia em você. A criança confia em você e ela pula, ela salta para os seus braços. Porque ela sabe que você vai pegar ela. Então, nesses momentos difíceis eu sempre disse, me perguntavam, Bernardo, você não tem medo? Bernardo, você não se arrepende? Bernardo, você pode ficar numa situação ruim? E eu sempre respondo, eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje. Eu vou terminar ela agora. Daqui a pouco tem missa, preciso ainda descansar, beber um pouco d'água, umas coisinhas assim. E vou subir logo para o IGTV para vocês poderem ver. Vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje sempre desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, cuidado, máscara, tá? Cuidado, vacina. Ô Fátima, chegou na hora de receber a bênção, tá? Boa tarde, paz e bem. Depois você assiste, eu estou subindo no IGTV, tá? Tô indo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau, pessoal. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 19h30. Tchau, tchau.